À medida que o tempo passava, eu me enchia de dúvidas. Teria cometido um tremendo erro? Certa ou errada, a decisão havia sido tomada e dirigi meus esforços para outras direções. O projeto Orion parecia complicado demais. Pessoas demais estavam envolvidas. Pessoas demais me diziam o que eu deveria ou não deveria fazer. Como desejava voltar para a estaca zero, começar tudo de novo, em 1979, assinei contrato com um editor para a publicação de uma edição limitada. Quase simultaneamente, surge um cantor chamado Orion. Estranhamente, sob a gravadora Sun Records, a antiga gravadora de Elvis Presley. Personagens do meu romance Orion eram usados extensivamente, inclusive os envolvidos no prólogo. Elementos deste apareceram em parte transcritos na contracapa do primeiro álbum de Orion, Reborn, Renascido. Detalhes como Dixieland e Mac Wayman eram usados. Dixieland como o lugar para escrever Orion. Mac Wayman como o homem que guiara Orion. No romance Dixieland, é o torrão natal de Orion. Mac Wayman é o empresário agente de Orion. Notei também que meu personagem era o coautor de pelo menos duas canções, Lonesome Angel e Watching Machine. Orion Eckley Dornall era o nome todo de um personagem que eu criara em 1977 e registrara em 1978. Orion soava tanto como Elvis Presley que chegava a surpreender. A voz, em algumas canções, parecia idêntica à de Elvis. Orion usava uma máscara e, durante a promoção do primeiro álbum, acabou causando grande controvérsia. Mas Orion não era Elvis. Soube disso no momento em que fui apresentada a ele. Seu nome é Jimmy Ellis. Na verdade, tanto Orion como a Sun Records fizeram um esforço deliberado para distribuir material promocional, negando enfaticamente que Elvis Presley, ou alguém ligado a Elvis, tivesse qualquer coisa a ver com o cantor Orion. O fato é que não foi feita nenhuma afirmação de que Orion fosse Elvis renascido. Foi-me dito que o título do álbum tinha sido escolhido porque as canções daquele álbum, em especial, lidavam com o renascimento. Um segundo fato muito importante é que, mesmo que fosse um Orion mascarado ou não, Jimmy Ellis tinha talento e uma voz incrível. Embora se possa pensar que estivesse imitando a voz de Elvis, ele estava, na realidade, usando sua própria voz. Voz esta que soa como a de Elvis. O fato de que tenha escolhido apresentar-se sob o nome do personagem de um livro de ficção não o torna menos real. Ele poderia ter escolhido aparecer com o nome de John Smith, e a controvérsia seria a mesma. Era sua voz que estava em julgamento. Até hoje sinto que muitas pessoas estão procurando uma falha no talento, enquanto esquecem suas qualidades. Assim, muitos disc jockeys começaram a questionar quem realmente estava por trás da máscara. Os fãs chegavam a se perguntar se não seria o próprio Elvis. Não, disseram Orion e a Sun Records. É alguém tentando fazer todos pensarem que é Elvis? Não, veio a resposta. O cantor Orion é uma pessoa que gosta de privacidade. Além de fornecer essa privacidade ao cantor,
a máscara é a marca registrada de Orion. Da mesma forma que as perucas são a de Dolly Parton. Tendo conhecido pessoalmente Jimmy Ellis, Orion, posso testemunhar que ele gosta de privacidade, é tímido e aparentemente nunca precisou de dinheiro, embora, é verdade, parecesse exatamente o oposto. Constantemente solicitado a se apresentar, a dar entrevistas e aparecer no rádio e na televisão, ele recusava a maioria das solicitações. Por causa disso, era às vezes pouco apreciado, chamado de arrogante e, algumas vezes, tido como impostor. Esse tipo de raciocínio está além de minha esfera de pensamento. Michelangelo é um impostor por não ser Leonardo? Não há espaço para ambos, apesar do fato de serem constantemente comparados? A mim também perguntavam frequentemente sobre quem era Orion. Respeitando sua privacidade, eu respondia: Orion é Orion. Mas como pode estar certa de que ele não é Elvis? Porque eu o vi sem a máscara e conheço sua verdadeira identidade. Não é Elvis. Outra pergunta era: como pode ter certeza de que o homem com a máscara, representado na capa dos álbuns de Orion, seja o dono da voz cantada nos álbuns? Não se pode ver uma voz. Era o tipo de pergunta: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eu nunca estive no estúdio quando Orion gravava seus álbuns. Houve vezes que pensei a mesma coisa. Passou também pela minha mente que poderia haver duas vozes nos álbuns. Sabia que, com qualquer resposta que desse, eu seria alvo de possíveis acusações. Como, por exemplo, de que aquilo fosse apenas um esquema promocional para vender meu romance. Enfrentei essa pergunta em agosto de 1987, na rádio Y106 de Atlanta. Foi no fim do programa, quando eu já estava no ar, por umas 3 ou 4 horas, com o entrevistador me fazendo perguntas sobre Orion, suas características de um livro sobre o livro, as gravações misteriosas e várias outras coisas. Antes de entrar no ar, eu fora convidada a encontrar-me com o entrevistador e seu produtor. Perguntaram-me sobre o que eu gostaria de conversar e pediram para que não fizesse digressões ou saísse pela tangente. Nenhuma vez questionaram meu desejo de discutir o cantor Orion em relação a meu romance. Se o tivessem feito, eu teria deixado claro que a Sun Records e eu nunca tivéramos um contrato. Teria também mostrado a eles cópias de cartas escritas por meu advogado Bill Carlyle sobre a questão. Como a coisa ocorreu, eu me senti vítima de sorrateira fofoca, como se fosse culpada pela associação, uma vez que o cantor Orion recebera tanta atenção da mídia e do rádio. Certamente deveriam saber que eu não estava tentando esconder a existência do cantor mascarado. Contudo, senti como se alguém estivesse deliberadamente tentando me fazer cair numa armadilha. É uma estranha posição para se estar. Se discuto o cantor, que desde então desaparecera, poderia parecer que estivesse envolvida numa tramóia ou, como o entrevistador colocou delicadamente, numa jogada de marketing feita em nome do entretenimento. Se não se falou sobre o cantor Orion, então pensa-se que estou encobrindo algo. De qualquer modo, queriam fazer-me parecer suspeita. É quase como ter seu carro roubado e então ser censurado por estar envolvido em algo errado. Sim, o carro era meu, mas não era eu quem estava dirigindo. Para ser justa com esses cavalheiros da Y106, eles não podiam ter o livro à mão, já que, naquela época, estava sendo escrito.
O entrevistador tentava permanecer neutro, embora eu não ache que o fosse. Já no final da entrevista, ele começou a usar expressões do tipo sua associação com o cantor e o termo arranjo, o que permitia ilações negativas. Penso que se tivesse ido ao ar de cabeça leve, sem tê-los encontrado previamente e ouvido sua advertência a respeito do que desejavam enfatizar, nada daquilo seria sensível para mim. Eles sabiam que eu não estava no programa para vender o romance Orion. Eu não tinha livro para vender, porque este havia desaparecido misteriosamente. Concordei em lhes dar horas do meu tempo porque me pediram para aparecer. Nunca pedi nada a eles. Além disso, ao me surpreenderem com músicas de Orion durante os últimos minutos do programa, podem ter deixado uma impressão errônea nos ouvintes. Senti-me um pouco como uma vítima de violação sendo repreendida por ter perdido a virgindade. Continuaram as perguntas sobre Orion, o cantor mascarado. Orion era uma cobertura para Elvis? A voz de Elvis estava nos álbuns e o rosto de Orion nas capas? Por que a gravadora de Orion era a mesma de Elvis? Por que o produtor de Orion era um homem chamado Bob Smith? Elvis não tem um primo com esse nome? Por que as roupas de Orion são desenhadas pelo mesmo designer de Elvis? Ainda sem saber nada sobre o que em breve descobriria, respondi que todo o episódio da Sun Records era uma tentativa promocional de fazer o público acreditar que uma história fictícia tinha se concretizado. Evitei mencionar que a Sun Records nunca assinaram um acordo comigo para o uso de qualquer material do romance em seus álbuns. Não que eu objetasse totalmente, mas, já que o projeto me pertencia, eu desejava controlá-lo. Assim, tornava-se imperativo uma nova viagem a Nashville com meu advogado. Carol e Walt Halopke foram comigo. Tivemos uma reunião com a Sun Records e discutimos o uso de meu material pela gravadora como nomes e lugares que se encontravam mencionados em meu romance. Precisávamos de algum tipo de contrato, de organizar algum tipo de orientação. A conversa terminou com a frase: então, nos processe. Eu só conseguiria pará-los com um processo. A Sun Records deixou claro, inclusive, que toda essa publicidade ajudaria a vender o romance e que fora criada uma mística. Não era difícil imaginar que uma grande quantidade de dinheiro estava por trás do cantor. Roupas caras, joias, Cadillac branco, um grande ônibus, uma banda, todo um circo. Além disso, Orion era um artista sensacional e estava causando em sua curta carreira artística mais do que uma breve onda. Vi-o apresentar-se numa feira rural em Marietta e a multidão teve que ser contida pela polícia. Apesar disso, o fato de não termos nenhum acordo com a Sun Records e por isso nenhum controle sobre como o cantor era apresentado ou promovido, revoltava a todos ao meu redor. Mas não queríamos processar ninguém, entrar em qualquer tipo de litígio, fosse eu vítima ou não. Poderia manter o projeto indefinidamente em suspenso. Pensei mais de uma vez que a conexão Sun-Orion poderia eventualmente atingir minha credibilidade e integridade e transformar o romance num blefe. Por outro lado, isso me deixava atraída e intrigada. Uma revista indicou Orion como o artista do ano. A PM Magazine filmou o seu show. Bob Greene, do Chicago Tribune, escreveu sobre Orion, assim como o colunista James Bacon, pertencente a uma cadeia de jornais.
Orion estava obtendo excelentes críticas como artista, e apesar disso, a questão Elvis surgia sempre. O envolvimento promocional era instigante, mas me sentia muito pouco à vontade. Era pequena demais para lutar contra a Sun Records e de novo me via como um Davi à sombra de um Golias. O que eu não podia entender era o porquê disso tudo a propósito de um livro de ficção. O que teria feito Margaret Mitchell se um dia batessem à sua porta e, quando fosse atender, ela verificasse que era Red Butler? Certamente nenhuma obra de ficção passara por tantas alternativas estranhas. Suponho também que, não agindo legalmente contra a Sun Records, isso poderia ser interpretado como assentimento. Nem meu advogado nem eu sabíamos o que fazer. Estávamos em 1979 e Orion ainda não fora lançado. Enquanto isso, o cantor estourava nas paradas. Quando o romance surgiu, a Sun Records resolveu promovê-lo e comprometeu-se com o editor a distribuí-lo para fã-clubes, concertos itinerantes e eventos especiais, comprando os livros de capa dura a preço de atacado. Nunca obtive qualquer dinheiro dessa ligação com a Sun. Quanto mais Orion aparecia, mais era cercado. Em pouco tempo, seguranças foram contratados. Então, de repente, Orion desaparecia por longos períodos de tempo. Meu telefone tocava constantemente com chamadas de pessoas curiosas, fazendo-me as seguintes perguntas. Quem é Orion? Por que Orion foi visto em Graceland? Qual o poder e o dinheiro que estão por trás de Orion? Por que existem 2 Orions? Essa pergunta me fez parar. Final da parte 5. Elvis Forever.